E aí, eu de novo aqui, perturbando vocês. E aí, meu povo, hoje eu queria falar sobre um personagem, enfim, um livro que eu gosto muito, que é o Sherlock Holmes, certo? Ah, esse é meu Kindle, essa capinha que eu fiz. Eu tô lendo, certo? Eu parei no O Cão dos Baskerville, não sei como é que ele pronuncia. Na série que tem, né, é Baskerville, às vezes que eles falam. E aí eu comecei a conhecer mais o Sherlock, né, eu sou íntima dele, chamo ele pelo primeiro nome. Comecei a conhecê-lo mais por causa, né, às vezes você quer assistir uma coisinha legal na Netflix e não sabe o que, aí fica lá navegando, procurando, e aí eu vi uma série que o nome era Sherlock. Aí eu, comecei a assistir, nossa, gostei muito, né? É adaptado para os dias de hoje. Algumas pessoas me disseram que tem receio de assistir porque tem medo de que possa desvirtuar um pouco do livro, mas isso sempre acontece, eu acho, né? Sempre acontece com adaptações de livros para ou cinema ou série, enfim. Sempre tem adaptações, né? E aí, como eu já tinha lido alguns livros dele antes, dois volumes dele que eu tenho, que se eu não me engano é o... O Último Adeus, de Sherlock Holmes, que em algumas versões pode ser Os Últimos Casos, de Sherlock Holmes. E Mistério no Vale Boscombe, enfim. E Outras Aventuras. Eu tenho esses dois livros físicos. E aí, eu até anotei aqui, tudo bom. Porque, como eu mostrei aqui, esse arquivo que eu tenho, deixa eu botar aqui de novo, é bem extenso. Eu ainda tô na metade dele. Bem extenso, bem extenso. E aí, como diz aqui, né, é edição completa de todos os casos, enfim. E aí, são vários livros em um arquivo só, né? Então eu parei de ler nesse, que é o começo de um outro livro. Mas aí eu queria... parei nesse pra ler alguma outra coisa, porque senão eu não quero enjoar do Sherlock. Mas aí eu queria falar sobre como tá sendo essa minha leitura sobre ele, né? Como eu falei, já tinha lido dois outros, que normalmente um livro, às vezes conta um livro dele, conta uma história, só uma história do livro todo, ou cada capítulo é um dos casos que eles, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, né, John Watson, resolveram durante o tempo que eles passaram juntos e tudo. E aí, se eu não me engano, é século 17, 18, não sei, pode ser até 19, também não sei, mas né, antigamente. E aí, eu acho, assim, muito interessante perceber, porque assim, os registros, né, é o Watson que escreve num diário, enfim, num bloquinho de anotações sobre os casos que ele resolve com o Sherlock, né. A forma como ele percebe como o Sherlock age, como ele lida com alguns determinados desenrolares de alguns casos, né? Alguns são mais difíceis pra ele, embora ele, né, seja o gênio que a gente sabe que é. Mesmo quem nunca leu ou quem nunca, enfim, assistiu alguma coisa sobre ele, sempre ouviu, você é muito... ora, temos um Sherlock Holmes, né? Esse meme que tá mais hoje em dia, mas as pessoas que são mais gênias ou mais, sei lá, mais observadoras sempre foram chamadas por esse nome, porque todo mundo sempre soube que ele é um detetive muito bom. E aí, eu não sabia que o narrador era o Watson, né? Mas eu acho que isso contribui para que a gente se identifique mais com ele, porque a gente é mais parecido com ele do que com o Sherlock. Meu Deus, quem é que vai saber de cabeça, por exemplo, os vários tipos de fumo, né? Que é uma das coisas que ele cataloga numa monografia que ele fez no livro e no blog que ele tem na série, né?
Quem é que vai saber de cabeça, por exemplo... Enfim, ele sabe várias coisas, mas também apagou outras que não são tão úteis da cabeça dele. Porque, como ele até fala na série, esse aqui é meu HD. Se eu ficar enchendo ele com informações inúteis, que não vão me servir de nada no meu trabalho, como é que eu vou ser o melhor no meu trabalho, né? Mais ou menos isso. E aí... Porque assim, eu acho que se o livro fosse narrado pelo próprio Sherlock, em primeira pessoa eu acho que a gente ficaria um pouco perdido, né? Porque eu acho que a velocidade da narrativa, a velocidade com que a gente lê, né? Tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais lentamente. Eu acho que, independente do ritmo, independente de como a narrativa se construiria, eu acho que não daria conta de acompanhar o raciocínio dele, sabe? E aqui eu tô sempre fazendo a comparação entre o livro e a série, porque na série é mostrado assim a rapidez com que ele analisa alguém. A pessoa tá na frente dele e aí ele, sei lá, um cara usou barbeador, tem um encontro hoje à noite, não trabalha não executa trabalhos manuais, aí, sei lá, é destro ou canhoto, enfim, é bem assim, coisas que você, nossa, isso aqui tava tão óbvio, mas eu não percebi. Pois é, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí, eu acho que a narrativa ficaria muito confusa, ou a gente não conseguiria acompanhar se fosse o Sherlock narrando, né? A gente conseguia acompanhar todos os vários processos de raciocínio dele pra conseguir desvendar alguma coisa, porque até na série diz que o agente da Interpol, né, o Lestrade, Greg Lestrade, se eu não me engano o nome dele. Ninguém sabe o primeiro nome dele, tudo bom? É até uma piada, uma das piadas que tem na série, né? Enfim. Conta o caso pra o Sherlock que aconteceu isso. E aí você tem alguma ideia do que pode ser? Porque às vezes a pessoa chega só contando, no livro também. A pessoa chega, né, senta lá na sala deles, eles escutam, e daí, só dessa narrativa da pessoa, dessa descrição dos fatos, né, do que aconteceu, ele já começa a formular milhões de ideias sobre o que é que pode ter acontecido, mas ele sempre precisa ver... Sempre precisa ver a cena do crime ou o local em que tal coisa aconteceu pra saber o que aconteceu de verdade, né? E aí é engraçado que na série, o Lestrade conta uma desses casos pra ele, uma dessas coisas que aconteceu, e aí o que você acha? Ele, não, por enquanto eu tenho 7 ideias. Aí eles vão até o local em que, né, enfim, o corpo foi encontrado ou o crime foi cometido, e aí ele analisa lá com a lupa dele, aquela famosa lupa, né, que inclusive tá aqui, a lupinha dele, opa. E aí ele analisa aí, agora 5. 2 no máximo, por enquanto, né? Tipo, ele vai descartando várias ideias que ele tem sobre o que aconteceu. E essas ideias são muito bem formuladas e baseadas no conhecimento dele, baseadas no que ele analisou, né? Enfim. Tem até um episódio que ele descobre aonde aquela pessoa que, né, enfim, morreu. O corpo foi encontrado não sei aonde. Aí, pelas roupas que aquela pessoa estava vestindo naquela hora, mesmo que quem assassinou tivesse procurado encobrir algumas provas, ele conseguiu descobrir aonde que a pessoa trabalhava, os hobbies, enfim. Gente, meu Deus, muito... enfim... Eu não sei se existem realmente pessoas que são, né, assim, iguais a ele. Às vezes eu sou, né, modéstia à parte. Mas, pois é. Aí eu queria falar, né, eu não terminei de ler ainda esse arquivo todo, mas já li alguns livros, né, sobre o Sherlock. E como eu falei, aqui são vários em um arquivo só. E aí eu queria aqui falar sobre essa narrativa, porque como eu disse... muitas pessoas nunca leram, nunca assistiram alguma coisa sobre ele, até porque tem filmes, né, que se passam na época mesmo dos livros, com o Robert Downey Jr., enfim.
Aurora, temos 2 Sherlock Holmes. Aquela piada que fizeram no filme do Vingadores, né? Porque o da série é o Benedict Cumberbatch. E tem outra série também que é o Elementary. Eu não sei falar inglês, certo? Mas eu não assisti ainda, mas também tem. Enfim, tem diversos tipos de produções sobre ele. E eu sei que muita gente não leu, só assistiu, ou só leu e não assistiu, ou nenhum dos dois, mas sabe quem é ele, né? E aí eu queria, como eu falei, eu gosto muito de falar e gosto muito de ler. Então, queria falar um pouco sobre como o autor que veste a roupa personagem de John Watson fala sobre como o amigo dele reage, como a personalidade dele muda dependendo se o caso tá indo bem ou não, né? E eu acho que se fosse o Holmes descrevendo, a gente talvez não conseguisse acompanhar, porque a gente, pessoas normais, não tem todo o conhecimento dele, né? Vamos dizer assim. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das minhas considerações, né? Não tem assim muito o que dizer, não vou dar spoiler, vou dar spoiler. Não tem muitas minhas, só um cara que é chamado pela polícia quando ela não sabe o que fazer pra desvendar um crime bem misterioso, mas que no final ele acaba mostrando que, não, na verdade aconteceu isso e isso, por isso e acabou-se, né? E aí, quem nunca leu, eu espero que tenham ficado com vontade de ler, certo? E é isso, obrigada por assistir até aqui, deixa o coraçãozinho pra mim. Compartilha para o seu amigo que, enfim, gosta de Sherlock Holmes ou que tá na dúvida se lê ou assiste alguma coisa dele. Se também não gostou também, compartilha também que eu deixo. E é isso.